Olá, segundo ano, como vocês estão? Tudo bem? Que ótimo! Hoje, quarta-feira, nós temos videoaula de português e história. Essa videoaula agora é a de história, certo? Fiquem ligadinhos que nós vamos falar sobre um conteúdo novo, mas que está relacionado ao conteúdo da última aula de história. Na última aula de história, nós vimos o tempo e a história. E nós vamos dar continuidade a esse conteúdo que se relaciona ao tempo. Daqui a pouquinho vocês vão ver nos slides qual é esse conteúdo e o que é que nós vamos abordar dentro desse conteúdo, ok? Então, vocês vão ter que acompanhar os slides, fiquem ligadinhos e não percam nenhum. Eu vou acompanhar pelo meu livro. Não precisa, gente, não tem necessidade. Você deixa o livro aí do lado, tá certo? Para quê? Para acompanhar na hora da atividade. Na hora da atividade, sim, você acompanha, certo? Porque está no nosso livro. Aí você já pode ir observando o que é que tem que ser feito em cada uma das questões, ok? Então, vamos lá colocar os slides junto comigo. História, segundo ano, 6 de outubro de 2021, professora Regiane. A capa aqui do nosso slide já está relacionada ao nosso conteúdo de hoje, certo? Então, já fiquem dando uma olhada aí nele e observem o que é que nós temos aí. Já deram uma olhada? Então, daqui a pouco vocês vão descobrir o que é isso que vocês têm aqui na capa do nosso slide de hoje. Contagem do tempo é o nosso conteúdo de hoje, conteúdo novo, e eu disse para vocês que estaria relacionado também ao tempo, que é muito importante para todos nós. Aí nós temos alguns exemplos também, certo? E mais à frente, nos outros slides, vocês vão observar o que são, o que querem dizer essas imagens. A contagem do tempo é feita com diversas unidades de medida: ano, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos. Agora, por exemplo, o dia de hoje. Qual é o dia de hoje? Hoje são 6 de outubro de 2021. Olhem o horário também que vocês estão aí na nossa telinha assistindo a nossa videoaula. No meu relógio são 7 horas e 45 minutos. Então, tudo isso está relacionado ao tempo. Dias, meses, anos, semanas também. Olha só aqui, qual é o dia da semana que nós temos a nossa aula de história? Quarta-feira. Então, aqui nós temos o ano, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos. Os segundos passam mais rápido. Então, nós aí conseguimos ver ele com menos frequência. Mas todos eles são importantes e estão relacionados ao tempo. A contagem do tempo. O tempo é necessário para a história, porque é por meio dele que se determina a ordem dos acontecimentos. O que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, tudo isso está relacionado ao tempo, gente. Nós falamos nos conteúdos passados sobre a escola. Nós falamos sobre a escola de antigamente, a escola atual. Se eu não tivesse o tempo, como é que eu saberia que aquela escola era antiga, que aquela outra escola era atual? Então, tudo isso é trabalhado referente ao tempo. O tempo, ele determina a ordem dos acontecimentos da nossa história. Nós, seres humanos, temos uma história bem longa para ser contada. Nós temos os nossos antepassados, e tudo isso está relacionado com o tempo. Tudo isso é importante para nós, seres vivos, seres humanos. Compreender esses acontecimentos e a relação entre eles por meio da ordenação é fundamental. Então, a ordenação é essa ordem que acontecem os acontecimentos. Como eu falei para vocês, o
O que aconteceu naquele ano de 1996? O que aconteceu naquele ano de 2021? Isso são acontecimentos. Um exemplo, o acontecimento que teve em 2020, que repercutiu muito e marca a nossa história até hoje, é a pandemia do coronavírus. O que é que aconteceu? Ele está na nossa história. Em 2020 se iniciou essa pandemia que se repercute até hoje. 2020 e 2021 foram marcados, vão ser anos marcados pela pandemia. Existiram outras pandemias antigamente, existiram outros acontecimentos de grande importância e que marcaram a nossa sociedade, que marcaram a nossa vida. E eles estão na nossa história. Nós podemos ver em livros de história das séries maiores. Vocês vão observar, quando vocês estiverem em uma série maior, acontecimentos que aconteceram há milhares de anos atrás. E que vocês vão poder, certo? Analisar, estudar bem direitinho e vão lembrar, olha, bem que lá no segundo ano nós estávamos estudando sobre o tempo e foi falado desses acontecimentos que tinham, desses acontecimentos que marcaram a nossa história. Os seres humanos já propuseram diversas formas de contagem do tempo por meio de diversos tipos de relógio. As primeiras formas do homem contar o tempo foram o relógio de sol, o relógio de água e o relógio de areia, que é a ampulheta. Nós vamos observar cada um desses relógios, certo? Individualmente. Vamos explicar, vamos observar a imagem deles também, que no nosso livro também tem, certo? Mas que vocês vão observar aqui nos nossos slides, vão acompanhar juntinho comigo. Como podemos contar o tempo? O tempo ele pode ser contado através do relógio de sol, da ampulheta, observando a lua e o sol. Antigamente era muito observada a natureza. Eu até falei isso na última aula de história que nós tivemos. O ser humano ele observava a natureza e assim ele conseguia analisar o tempo passando. Então, aqui, observar a lua e o sol também era uma forma de contar o tempo. O calendário maia, o calendário indígena e o calendário chinês são exemplos aí de formas de contar o tempo. E aqui embaixo nós temos os tipos de relógio que vamos estudar de acordo com o nosso livro. Clepsidra, ampulheta, solar, manual, digital e automático. São os que nós vamos estudar, certo? De acordo com o nosso livro. A clepsidra é um tipo de relógio que funciona com água. Observem as imagens, certo, gente, que estão sendo colocadas, que é o exemplo, o tipo de relógio que estou falando para vocês. Então, essa imagem que nós temos aí ao lado é a clepsidra. A ampulheta, que estava lá no nosso slide de capa, é um tipo de relógio que funciona com areia. Esse daqui vocês devem conhecer, pois nos desenhos animados aparecem nele com muita frequência. Então, é a ampulheta. A areia ela vai caindo devagarzinho e é o tempo que está passando. Ela cai bem pouquinho, bem devagarzinho. O solar é um tipo de relógio que funciona pela sombra que o sol faz. Então, aqui, ó, nessa sombra aqui do relógio solar, é que eu consigo marcar a minha hora, marcar o meu tempo. O relógio manual é o que funciona com cordas, certo? Antigamente, esse daqui era o relógio mais utilizado pelas pessoas. O relógio automático é o relógio que indica as horas pelos ponteiros e funciona, em geral, com pilha, com bateria, né? Que nós temos aqui também o de pulso. Mas esse daqui é o relógio automático, onde ele tem os ponteiros, os números,
para que nós analisemos o passar do tempo nele. O relógio digital é aquele que indica as horas com números e também funciona com pilha ou com bateria. Esse daqui vocês conseguem observar um número, conseguem com mais facilidade identificar que horas são. Muitas crianças utilizam o relógio digital pela facilidade de olhar a hora. Muitas crianças não, muitas pessoas, certo, gente, utilizam o relógio digital por ter essa facilidade. Nós temos aqui o relógio, que é o automático, onde vocês observam os ponteiros e os numerais. Cada ponteiro do nosso relógio tem uma função, marca algo diferente. O ponteiro menor, ele marca as horas. O ponteiro maior, ele marca os minutos. E se vocês observarem, todos os relógios, eles têm esse ponteiro mais fino. Geralmente ele é de outra cor, mas às vezes também ele pode ser da mesma cor dos outros dois. Por isso eu não detalhei que seria um ponteiro vermelho. Eu coloquei como ponteiro mais fino, que marca os segundos. Então, nós temos 3 ponteiros, o que marca a hora, o que marca os minutos e o que marca os segundos. E aqui nós vamos falar um pouco sobre o calendário. O calendário vai estar na sua atividade de hoje, certo? Então, você precisa conhecer o calendário. Aqui no nosso calendário, nós temos os dias do mês de setembro. Vocês sabem que o nosso ano, ele tem 12 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 12 meses do ano. Nós temos aqui também no calendário os dias da semana. Nós iniciamos pelo primeiro dia, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Nós temos aí 7 dias em uma semana. O mês de setembro, ele possui, certo, gente? Apenas 30 dias. Existem meses que possuem 30 e existem meses que possuem 31. O mês de fevereiro geralmente possui 28 ou 29 dias. É o mês mais curto do ano, certo? Então, aqui nós trabalhamos no calendário, trabalhamos várias coisas que estão relacionadas ao tempo. Mês, o ano que nós estamos, que é o ano de 2021, os dias da semana, que são 7, certo, gente? Que vocês conseguem observar aqui dentro desse calendário. Todos os meses também possuem datas comemorativas que são importantes para nós, seres humanos. Vai ter uma atividade, certo, relacionada a isso. Então, vocês precisam observar. Qual é o mês que acontece o Dia das Mães? Qual é o mês do meu aniversário? Qual é o mês do Dia das Crianças? Então, tudo isso tem nos calendários. São datas, certo, comemorativas e que são comemoradas por nós com frequência. Todo ano elas acontecem. O período de 2 anos consecutivos é chamado de biênio, que corresponde a cerca de 730 dias. Já o período de 3 anos é chamado de triênio e o período de 4 anos é chamado de quadriênio. Nós temos aqui, certo, gente, os períodos, a quantidade de anos que tem um nome. O período de 3 meses é chamado de trimestre, assim como o período de 2 meses é chamado de bimestre. Vocês, por exemplo, estão no terceiro bimestre e o período de 6 meses é chamado de semestre. Termos muito utilizados para se referir ao período letivo, ao nosso ano letivo.
Já o período de tempo de 100 anos equivale a um século. E o período de 1000 anos equivale a um milênio. Olha quanto tempo, hein, gente? Levando em consideração que estamos no ano de 2021, podemos dizer que a civilização se encontra no segundo milênio depois de Cristo, pois nós temos aí 2000 anos depois de Cristo. Nós temos as nossas atividades de hoje, certo, gente? Que são as páginas 115, 116, 117 e 118, que estarão relacionadas à contagem do tempo. A página 115 inicia com a primeira questão. Marque dentre os relógios apresentados, a clepsidra, o relógio de água. Então, vocês lembram aí qual era a imagem que representa o relógio de água? Marque um X. Segunda, pesquise os tipos de relógio que há em sua casa. Quais são os relógios que são utilizados na sua casa, no seu dia a dia? Terceira, complete o infográfico, escrevendo as legendas que explicam o que cada ponteiro marca. Aqui nós falamos sobre o relógio. O ponteiro pequeno, o ponteiro grande e o ponteiro mais fino. Você vai observar de acordo com a seta, tá bom, gente, que está sendo apontada. Nós temos a setinha azul, a verde e a vermelha. Quarta questão, observe os quadros e complete corretamente. Ontem, hoje e amanhã. Vocês vão colocar o dia, o mês e o ano que se refere a ontem, a hoje e a amanhã. Quinta questão, escreva por extenso as horas indicadas nos relógios digitais. Sexta, leia as frases e marque um X no instrumento que você usaria para cada situação. Nós temos aí um relógio, um calendário e um cronômetro. Sétima, encontre no caça-palavras abaixo os meses do ano. Você vai encontrar aí os 12 meses do ano. Lembrem-se aí quais foram que nós falamos aqui na nossa videoaula. Vocês podem também dar uma olhadinha no calendário, tá bom? Vocês vão encontrar os 12 nomes e observam aí no diagrama. Oitava, pesquise e escreva o nome do período indicado. Como é que nós chamamos 2 anos? Como é que nós chamamos 3 anos? Nós acabamos de falar isso aqui no nosso último slide. Nona, escreva na ordem correta os dias da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo dia. E a última página, que é a 118, observe os meses do ano no calendário e escreva a resposta a cada pergunta. Agora responda. Marque um X no mês do seu aniversário. Depois escrevam no espaço abaixo. Item B. Circule o mês do Dia das Mães. Item C. Pinte o mês que comemora o Dia das Crianças. E o item D. Escreva o mês do aniversário de Jesus. Então, gente, aqui nós conseguimos observar a contagem do tempo. Diversas formas que nós temos para contar o tempo de forma importante para nós, para observarmos os acontecimentos do nosso dia a dia, os acontecimentos da nossa vida. Então, caprichem nas atividades. Beijão para vocês e até mais. Tchau, tchau, meus amores.